Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, do versículo 25. Uma palavra profética dada por Jesus. Vamos lá. Vamos ler junto para ficar na cabeça da gente? Vamos lá. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Amém? E até aí, né? Tem mais aí? Ainda tem mais. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Podemos nos assentar. O Senhor Jesus estava conversando com os discípulos, e quando ele conversava com o discípulo, ele começou a falar algumas palavras proféticas. Que palavras proféticas eram essas? Ele começou a falar daquilo que deveria acontecer ao longo da história da humanidade. Ele começou a explicar que ia chegar um momento em que algumas coisas deveriam acontecer, que algumas mudanças se passariam no meio social, no meio da humanidade, e que esses acontecimentos, dessas mudanças, tudo seria simplesmente fatos que deveriam acontecer, e que todos esses fatos iam anteceder um momento que era um momento crucial da vida dos cristãos e da história da humanidade, que seria exatamente a volta dele para poder levar o seu povo. E dentre as muitas coisas que ele falou, existem algumas que se cumpriram, como está nesse mesmo capítulo do versículo 20, que ele chegou com os discípulos e disse: olha, Jerusalém vai ser sitiada, Jerusalém vai ser tomada, ele falou assim. E quando Jerusalém for tomada, ele chegou a comentar sobre isso, ele disse: tudo aqui vai ser destruído, ele disse. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, ele falou. Ele foi contando para o pessoal, estava lá ouvindo, mas o pessoal não tinha noção, mais ou menos, do que era que ia acontecer. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada aqui. No texto outro ele fala: ai daquelas que estiverem grávidas e que amamentarem daqueles dias, ele falou. Orai para que esse dia não aconteça nem no dia de inverno e nem no dia de sábado, ele disse. Ele deixou essa palavra, em seguida ele disse essas palavras que nós lemos. E quando ele falou isso, ele realmente se reportava para o futuro, explicando exatamente os acontecimentos que deveriam acontecer ao longo da história da própria humanidade, e as coisas então vieram acontecendo. E essa palavra dada por ele, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando o general Tito invadiu Jerusalém, fez um cerco de mais de um ano para tentar tomar a cidade de Jerusalém, porque existia um grupo que estava resistindo exatamente o poder do império. Na época era o Império Romano, o domínio do Império Romano. E diz a palavra de Deus que houve um momento em que eles cercaram a cidade completamente, e quando o povo não aguentava mais em Jerusalém, os soldados invadiram a cidade. E quando os soldados invadiram a cidade, conta a história que o general Tito, juntamente com os soldados romanos, entraram na cidade com tanta fúria que eles foram derrubando tudo, foram acabando com tudo, pegaram as mulheres grávidas e abriam a barriga das mulheres e arrancavam as crianças do ventre das mulheres, pegavam as crianças e matavam, e conta a história que Jerusalém virou um rio de sangue. E eles entraram com tanta fúria que derrubaram tudo, nada ficou em pé, a cidade toda foi derrubada pela fúria do exército romano, que entrou no lugar e destruiu tudo. Por que ele falou isso? Ele disse: olhai daquelas que estiverem grávidas e que amamentarem, porque ele já estava vendo que isso ia acontecer. As mulheres teriam seus fetos arrancados de seu ventre, assim como as crianças seriam tomadas da mão das mães, e haveria uma verdadeira carnificina do ódio, da fúria dos soldados romanos.
E disse ele ainda: orai para que não aconteça num dia de sábado. Por quê? Porque no dia de sábado para o judeu era difícil fugir. Porque o judeu, no dia de sábado, ele não anda mais do que 100 metros. Que é a jornada de um sábado. Eles não podem andar mais do que 100 metros. Porque quando eles andam mais de 100 metros, eles estão simplesmente quebrantando a lei deles. Por isso que eles não andam mais de 100 metros. E orem para que não seja no dia de inverno. Porque no dia de inverno as montanhas não seriam acessíveis, porque estariam cheias de neves e o povo não teria como fugir. E logo então a situação seria muito mais grave e muito mais difícil para a fuga nesse dia que já estava previsto e que aconteceu no ano 70 da era cristã, nessa invasão com o general Tito, que depois tornou-se imperador também, que era filho de Vespasiano, o homem que se tornou também imperador em Roma, que foi exatamente aquele que construiu o Coliseu Romano, que está lá em Roma. Quando a gente viaja lá, todo mundo vai lá visitar, porque é um ponto turístico. Foi exatamente construído pelo pai desse general romano que invadiu e destruiu tudo da maneira como Jesus havia previsto. E dentre as muitas profecias que se cumpriram, são inúmeras delas, de coisas que foram faladas e que já se cumpriram, que necessitaria a gente passar dias falando aqui sobre os acontecimentos e coisas que se cumpriram já, tudo dentro daquilo que já está registrado dentro da palavra de Deus. E Jesus falou sobre esse acontecimento, que seria um acontecimento inevitável, que isso ia se estabelecer na história, e depois ele se reportou para o momento que nós estamos esperando, que é o momento ligado à volta dele. Mas quando ele falou sobre a volta dele, ele foi deixando os pontos para que você não se perca e você realmente esteja na sua cabeça com respeito a isso. A primeira coisa que ele disse é o seguinte: que o mundo passaria por uma mudança, por uma transformação, que haveria comoção social e que as pessoas seriam muito perseguidas por causa do nome dele. Ele falou isso, está lá registrado na Bíblia. E ele começou então a dizer que haveria algumas modificações políticas, e que essas modificações políticas estabeleceriam um líder só, um homem que deveria reinar sobre a terra e que deveria governar sendo um líder único. E a Bíblia chamou esse líder único de anticristo. Quem é um anticristo? Segundo a Bíblia, é um líder político, um camarada que vai reinar na terra, e ele vai ser um líder único. E diz a Bíblia que ele vai se manifestar. Mas no começo, quando ele se manifestar, a Bíblia diz que ele não vai ser ruim, não. Ele vai conseguir um acordo com Israel, diz a Bíblia, falou o profeta Daniel, e que esse acordo, a Bíblia chama de um acordo de 7 semanas, que quer dizer 7 anos. E dentre os acordos que eles estão fazendo, ou que ele vai fazer, a Bíblia diz que os judeus vão se encantar com ele, porque no primeiro momento ele vai ser acessível e parece muito sensível com respeito à causa. E uma das coisas que disse Jesus que ele vai fazer é reconstruir o templo de Jerusalém. A reconstrução do templo é alguma coisa muito importante para os judeus, porque eles vão voltar a fazer a sua adoração. Porque hoje eles não têm um templo mais como eles tinham antigamente. O local, durante o passar dos anos, foi tomado, e no lugar onde estava o templo, hoje tem uma mesquita, chamada Mesquita de Omã, que é exatamente um símbolo do islamismo, que tem exatamente na montanha onde estava o templo construído por Salomão. E os judeus estão sem um lugar para poder adorar, e o que eles fazem? Como eles precisam de um tempo para adorar, e o local do templo está ocupado, eles vão lá para os muros, e ficam lá nos muros, pegando no muro e pedindo para Deus, para devolver para eles o templo deles que foi tomado, que não é mais deles, que tem uma outra ocupação de uma outra religião, e eles vivem o tempo todo no muros, ali orando e pedindo a Deus que devolva o local para eles, que eles querem o templo de volta.
E a Bíblia diz que vai acontecer do templo voltar, e tudo indica que será num acordo, num acerto feito exatamente pelo anticristo. Só que a Bíblia diz que o anticristo, na maior malandragem, ele vai construir o templo. Mas quando ele construir o templo, em vez dele dar o templo para a adoração dos judeus, diz o profeta Daniel, e falou o próprio Jesus e o apóstolo São Paulo, que ele vai fazer diferente. Ele constrói o templo, e quando ele acabar de construir o templo, quem vai sentar no templo é ele, como se fosse um próprio Deus, e de lá ele vai dominar o mundo inteiro. Aquilo se cumprindo o que falou Jesus: o abominável da desolação no lugar santo. Quem lê, entenda, está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. E ele vai de lá sentar, e sentando, ele vai dominar tudo, e vai estabelecer uma perseguição sistemática aos cristãos, se cumprindo exatamente aquilo que diz a Bíblia, e que está diretamente ligado ao nome dele, anticristo, que quer dizer cante, contra, que vai batalhar contra tudo aquilo que representa a Deus, diz a Bíblia. Vamos ver aquele texto que nós lemos hoje, Winnie? Olha só, para vocês lerem, para vocês entenderem. Pena que eu não posso ficar lendo um texto com vocês aqui, de tudo que eu estou falando, senão a gente vai demorar horas aqui. Mas eu estou tentando resumir para ficar na cabeça de vocês, para vocês entenderem. Olha só o que fala aqui, foi Tessalonicenses, foi? Para vocês entenderem como está tudo já esquematizado, está tudo avisado. Tudo está na profecia, tudo está explicado. Só está se esperando acontecer o fato. Olha o que está escrito: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não vai acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é ele, o anticristo. O que é apostasia? O apostasia é o abandono da fé. A palavra de Deus diz que antes da volta de Jesus, o que vai acontecer primeiramente como um sinalizador é o abandono da fé. E as pessoas banalizarem valores cristãos, e as pessoas banalizarem princípios éticos estabelecidos pela própria palavra de Deus. As pessoas vão abandonar tudo isso e cada vez mais vão se manter distantes exatamente desse envolvimento de fé. Muito fundamentado naquilo que Jesus falou. Será que quando o Filho do Homem voltar na terra, ele ainda vai encontrar fé, diz a palavra de Deus? Exatamente por quê? Porque vai haver essa banalização, segundo a Bíblia, e esse descaso com respeito à fé cristã, com respeito aos valores cristãos, e muita gente abandonando, e deixando, e abandonando, e esse abandono da fé, abandono dos princípios cristãos, abandono do envolvimento com Deus, a Bíblia chama de apostasia, que vai acontecer em grande escala, que está acontecendo hoje. E ele está avisando aqui, dizendo o quê? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha o próximo verso: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, se referindo a ele. Que diz mais ainda? Foi até aí? Então vejam bem, essa é a grande revelação, que esse homem vai se apresentar, diz a Bíblia. É um líder político. Olha, quando a gente para um pouco para pensar sobre política, ela sempre esteve associada com a religião na história da própria humanidade. Política e religião sempre juntas, exercendo domínio. Você para um pouco para pensar e analisa isso. Olha como a força vai ser grande. O anticristo vai ser um líder político, mas ele vai ter um parceiro. Esse parceiro é chamado de falso profeta, que é um líder religioso. É a força da política e da religião para poder estabelecer um regime diferente. A gente para um pouco para pensar também, nos dias atuais que nós estamos vivendo, com respeito ao desenrolar político da história da humanidade. Hoje o mundo praticamente está falando uma linguagem só com respeito a essa questão política. Existe uma proposta e algumas pautas que elas são bem anticristãs, que elas atacam bem o sistema cristão. E ela é muito sutil. Essa prática, ou essas pautas, são chamadas pautas do globalismo.
e as pautas do globalismo, dentro das suas propostas, tem exatamente a proposta de um líder só, um líder global. Tudo isso deixa todo mundo que estuda a Bíblia, que estuda teologia ou escatologia, que é esses assuntos, quem é estudioso disso, fica sempre tentando descobrir alguma coisa, e essas propostas, elas condizem muito com aquilo que a Bíblia fala, de um líder só, porque alguma coisa tem que haver, sabe o quê? Uma união mundial para poder se ter um líder só, porque ter um líder só fere os interesses, soberania de outros lugares, então é necessário que haja um entendimento para isso. E quando você para um pouco para pensar nas pautas do globalismo, elas são todas contra os princípios cristãos. Quase tudo. O cristianismo atrapalha o estabelecimento dessa nova forma de olhar a vida. Os cristãos atrapalham porque o cristão tem um princípio ético e algumas regras que ferem aquilo que quer estabelecer como conduta de vida para todo mundo no planeta. E o cristianismo está no meio ali, sendo praticamente o contrário de tudo aquilo que as pessoas tentam estabelecer. E para eles estabelecerem, eles têm então que quebrar regras e princípios cristãos, que move praticamente a cabeça da humanidade toda. É aí que entra a guerra. Disse Jesus que esse camarada primeiro tem que se manifestar. Falou o apóstolo Paulo. Primeiro esse homem tem que se manifestar. Só que quando ele se manifestar, que ele vier dominar o mundo, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus volta. Volta para quê? Para levar os dele. Porque vai ficar difícil, quem é de Deus, de Jesus, conviver da maneira como o sistema vai ser estabelecido. Aí a Bíblia diz que vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento é o que a Bíblia diz. Como é que vai ser, pastor? Eu digo, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que a gente vai ser levado. Que as pessoas vão desaparecer. É isso que a Bíblia diz. Esse é o ensinamento cristão. Que as pessoas desaparecerão. Aí existe um monte de especulação. Alguém diz assim, vai aparecer uma grande nave, e todo mundo vai para essa nave e vai para outro lugar. Olha, interessante. O sistema solar que nós vivemos, a gente nem conhece. Nem 0,5% do que é o sistema solar. E sistema solar, além do nosso, parece que existe não sei quantos bilhões de outros sistemas. Quer dizer o quê? Que existe em todo o universo vários sóis com planetas levitando em volta. E a gente vive aqui no nosso, onde nós estamos, que é considerado, em comparação com toda a grandiosidade do universo, diz que a gente é comparado que nem um grão de areia, diante da vastidão e do tamanho do universo. Então tem muita coisa que a gente não sabe. A Bíblia diz o quê? Que as coisas reveladas pertencem ao homem, e as não reveladas pertencem a Deus. Nem tudo Deus falou. A gente sabe que a gente tem um tempo aqui. Daqui a 70 anos, se Jesus não voltar, pouco de nós estaremos aqui. Nós teremos experimentado a nova fase da vida, que é passar dessa para outra fase. Vocês estão entendendo? E todo mundo vive isso. A nossa geração praticamente está indo embora. Daqui a pouco, as gerações que viveram esse período, está indo tudo embora. E se Jesus não voltar, outras gerações virão. A geração do Pelé está indo toda embora, que é o pessoal dos anos 40. Hoje foi embora o Roberto Dinamite, né? Ele até veio com a camisa do Vasco, por causa disso, foi camisa preta do Vasco. Então, veja bem, e são gerações, daqui a pouco a geração dos anos 50, que é a minha. Eu sou de 56, quer dizer que daqui a pouco não dá mais para viver a minha geração. O Roberto Dinamite era da geração dos anos 50. Daqui a pouco vai dos anos 60, depois vai dos anos 70, daqui a pouco vai dos anos 80, e o pessoal vai indo embora. Não tem jeito isso aí. A gente vive esse período aqui. E a Bíblia diz que tem que ir. Não adianta. Pode ter o melhor plano de saúde, pode ter realmente UTI no ar. Quando chega a hora de ir, vai. Isso é a vida. Por quê? Porque baseado no que a palavra diz, esse período aqui é um período de passagem. Daqui a pouco está só lembrança.
o glamour vivido por você, como aconteceu com o Pelé. A gente tem só a lembrança do Pelé hoje, mas ele já foi, já viajou. E um dia vai acontecer a mesma coisa com você. Eu espero que eu ainda viva uns... Olha, se Jesus me der mais 90 anos, está bom demais, eu estou satisfeito. Para ver se dá para fechar uns 150, né? Mas eu sei que não tem como, gente. É a realidade da gente. Por isso que você tem que se preparar nessas coisas, para essa fase que vem da tua vida, que é a terceira fase da tua vida que está aí esperando você. Vai chegar um dia que não tem como, você vai estar dentro daquela caixa lá e todo mundo chorando do lado. É a realidade. Pois bem, Jesus chegou e disse, pois é. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, disse Jesus, que eu vou voltar para pegar vocês. Mas para eu apanhar vocês, vocês fiquem atentos que algumas coisas vão acontecer primeiro. Quando vocês verem essas coisas acontecerem, aí vocês ficam atentos, porque estão acontecendo as coisas, sinalizando para vocês que aquele dia da minha volta está ficando bem próximo. Aí ele pegou, falou do texto que eu li, volta lá. Primeira coisa que ia acontecer, pô, haverá sinais do sol, disse ele. A gente está vivendo um período que, eu estava lendo alguma coisa um dia desses que eu achei assim, muita ousadia, né? A NASA achando que o sol está perdendo a sua luminosidade e eles estão preparando alguns satélites que possam iluminar a Terra, caso aconteça, não sei o que, de parar de funcionar como eles imaginam. Essas coisas que a gente ouve na super interessante, aquela revista, hoje a gente vê online, umas coisas interessantes que é escrito lá com respeito a essa questão tecnológica da vida do ser humano, né? E a gente vê o sol, por exemplo, de vez em quando aparece alguma coisa, os sinais estão muito ligados a esses eclipses, essas coisas. Aí depois vem o sinal da lua. Vocês lembram que teve umas semanas atrás, que foi muito comentado a tal da lua de sangue, vocês lembram? Vocês lembram que passou na televisão, todo dia, a lua de sangue, parece que é alguma coisa que acontece durante um determinado período. E Jesus falou uma certa vez assim, que a lua se transformaria em sangue, que seria um sinal também para nós, aquela coisa toda. E nós vivemos essa questão da lua de sangue, a super lua de sangue, que foi uma das maiores que já teve até agora, ou foi o comentário, saiu dos meios de informação com respeito a isso. E a Bíblia fala de sinais no céu também. Nós vivemos hoje um período de muitos sinais, uma das coisas que a gente está vendo quase todo dia, que é uma das coisas discutíveis hoje, muito, são esses sinais que estão aparecendo no céu. No Rio Grande do Sul, algumas semanas atrás, ficou todo mundo sem saber o que estava acontecendo, né? Que são aquilo que o pessoal chama de OVNIs, objetos voadores não identificados, e essas histórias, são coisas que ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue saber o que é. Sabe que o negócio é forte, que acontece? Não sei se vocês viram, um dia desse apareceu no programa do Datena. Alguém viu? Quem viu? Alguém viu? Ninguém viu, só eu vi. Vai lá na internet que você vê. O Datena estava fazendo um programa, e o programa dele, a câmera fica mostrando São Paulo no fundo, né? E estava uma nuvem pesada de uma chuva, de repente que ele está conversando, passa um objeto voador não identificado, numa velocidade que, segundo o que eles falam lá, era de 3.000 e poucos quilômetros por hora, feito a conversão do espaço que percorreu e do tempo, uma velocidade que nenhuma máquina se tem conhecimento aqui na Terra que possa correr com tamanha velocidade. Vai lá que está na internet. E ele está falando, de repente ele para, o que é aquilo ali? Ele fala, o que é aquilo ali e tal? Ele olhou, o negócio passa, e eles conseguem puxar, porque como estava sendo filmado por uma câmera de última geração, eles pegam, puxam, é um negócio assim meio redondinho, que parece translúcido, que passa numa velocidade tão grande, e a gente está convivendo muito com isso hoje. Até o Pentágono já admitiu que existem coisas que ninguém consegue explicar e tal, que há essa discussão, é daqui, não é de lá, e ninguém sabe o que é, e a Bíblia fala claramente que no final dos tempos, nós seremos impactados por esse tipo de sinais do céu, que são coisas que deveriam antecipar a vida de Jesus. E depois que ele falou de lua de sangue, né, que a lua se transformaria em sangue,
a lua e as estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e precipitaram por causa. Ele fala de uma coisa que para nós não é, nem nos impacta mais: bramido do mar. Ele fala que no final dos tempos o mar seria revoltado. Só nesse período que nós estamos vivendo, que é na nossa geração, que a gente conta, já aconteceram 3 maremotos. Aconteceu aquele lá na ilha de Sumatra, que vocês lembram, que foi televisionado, que foi violento. Depois surgiu aquele maremoto que foi no Chile, aqui perto, na América do Sul. E depois teve aquele maremoto que foi do Japão, aquele tsunami do Japão que surpreendeu e espantou todo mundo. E as pessoas, sem tentar conseguir entender o que é o bramido do mar com toda essa violência. Olha só uma coisa interessante. O descontrole das coisas. Jesus falou que as pessoas ficariam perplexas com o bramido do mar, que seria um sinal para nós, para poder deixar a gente atento. Que seriam os acontecimentos que deveriam chamar a nossa atenção como um sinalizador de que próximo estaria o dia da volta do Filho do Homem, disse Jesus. E a gente está vivendo essas coisas hoje. Além das mudanças comportamentais, sociais, viu? E essas mudanças comportamentais sociais são as mais fortes também, que seria a nossa mudança, a mudança da sociedade como um todo, do comportamento das pessoas. Elas deixariam de lado determinados princípios éticos que são tão importantes para nós e para a humanidade, para poder equilibrar o ser humano, e passariam então a viver um comportamento totalmente aquém de tudo aquilo que deveriam fazer e agir. Vamos ler, acabar de ver esse verso aqui. Bramido do mar e das ondas. Vamos continuar lendo. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados com esses acontecimentos. Aí Jesus vem e diz: então, depois de todos esses acontecidos, nós vamos ver o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Diga glória a Deus. Vem para poder levar o seu povo. E as mudanças do comportamento? Vamos colocar lá o Timóteo que a gente colocou hoje de manhã, só para vocês lerem, para vocês verem se isso aí não tem alguma coisa a ver com a realidade dos dias de hoje. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. O que é avareza? Avareza é o amor ao dinheiro. A gente vive num mundo hoje onde o dinheiro se tornou mais importante do que qualquer coisa. Todos os problemas sociais que nós temos, praticamente eles estão diretamente ligados ao dinheiro. O sujeito, por causa do dinheiro, ele é capaz de enganar, é capaz de roubar, de se beneficiar. Tem camarada que, por causa do dinheiro, ele dá rasteira em cobra, mas ele tem que ter acesso àquilo que ele quer ter. Não importa se há valores, não importa se existe ética em alguma coisa, o que importa é ter o dinheiro, porque o dinheiro é importante. Está lá na Bíblia dizendo isso. Deus não é contra o dinheiro, mas o dinheiro corrompe. Corrompe até a igreja. Os sistemas religiosos são corrompidos por causa do dinheiro também. Não existe instituição que não possa ser abalada por causa de um problema, um amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si que é problema para Deus. Para Deus o que é problema é o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro leva as pessoas às atitudes mais antiéticas e mais absurdas por conta de ter cada vez mais. Pelo menos é o que diz. Volta Timóteo primeiro. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro não é o fato de ter dinheiro, mas é o amor que leva as pessoas a matarem, que leva as pessoas a enganarem, a perder a amizade, a fazer qualquer coisa para tê-los, ainda que seja de uma forma desonesta. Aí entra aquilo que quebra todo um sistema moral de uma sociedade, que é exatamente o fato de uma pessoa se corromper ou se tornar corrupta por causa do dinheiro. Ele passa por cima de tudo. Esse é o problema para Deus. Dinheiro ele até promete dar para a gente,
ajudar para a gente conquistar, mas o problema é um amor ao dinheiro. Mas volta lá para o outro. Aí ele foi falando, olha só, amor avarento, presunçosos, soberbo, que as pessoas seriam, nos últimos tempos, as pessoas seriam assim orgulhosas, arrogantes, presunçosas. Blasfemo. O que é blasfemar? Blasfemar é falar mal, sem prova, sem nada. Hoje as pessoas usam a palavra correta para dizer o que é blasfemar contra alguém, é o cancelamento. Deixa eu ver aqui, é cancelar moralmente uma pessoa em cima de supostas acusações. As pessoas são canceladas hoje. Vem alguém, começa a falar mal, e às vezes não é verdade, e a pessoa simplesmente tem a sua reputação totalmente destruída por conta de blasfêmia, de coisas que falam contra ela. E a Bíblia diz que isso seria comum nos últimos tempos. Por quê? Porque haveria blasfêmia do homem, que você pode blasfemar contra um outro ser humano, e pode blasfemar contra Deus. São as coisas ruins que você fala sem nenhum tipo de provas fundamentada em nada, unicamente para poder cancelar uma pessoa. Isso é blasfêmia. Aí ele pega bem, blasfemos, as pessoas seriam desobedientes aos pais e mães. Hoje a gente vive isso. Eu sou de um tempo diferente. Eu tinha que acordar de manhã cedo e tomar a benção da mamãe. Benção da mamãe, só faltava tomar a benção do papagaio, do periquito, todo mundo lá em casa, porque tinha que tomar a benção. Benção mãe, benção tio, benção tia, benção. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando foi um dia, eu acordei de manhã, eu estava meio assim, eu acho que acordei meio cansado, passei perto da minha mãe e não tomei a bênção dela. Quando eu voltei, ela me deu uma mãozada assim pelo pé do ouvido, pá, e falou assim, por um acaso eu dormi com você ontem à noite? Digo, não, senhora. Benção, mãe. Ah, tá bom. Ela pegou a bênção. Era mais ou menos o sistema do mundo que nós vivíamos. O sujeito não fumava na frente do pai e da mãe. Mas quando que ia chamar a mãe? Ei, velho, como é que tá, coroa? Não falava, tinha que ser senhora e senhor. Se você tivesse amor à sua vida, jamais você chamaria seu pai e sua mãe de tu. Ou trataria com intimidade. Você ainda tinha o quê? Você ainda tinha que ser um bom intérprete da linguagem do olhar. Minha mãe, chegava alguém na sala, ela não queria que eu ficasse participando da conversa do mais velho. Hoje os filhos da gente se metem na conversa, né? Aí ela olhava assim. Aí eu captei vossa mensagem. Eu saí e ia embora. Tenta fazer isso com os teus netos hoje, com os teus filhos de hoje. Hoje dizem que é a psicologia do contrário. Se você quer que o menino feche a porta, manda ele abrir, que aí ele fecha. Os bagos do teu olho caem no chão. Eles vão ficar rindo e não vão fazer o que você... Por quê? Porque as coisas mudaram. Esses valores, eles já não são relevantes mais. Os meninos não entendem isso. Um dia desse eu preguei para um congresso de adolescentes, eu fui falar para ele como era a minha vida quando eu era menino, e eles começaram a rir. Eu disse, rapaz, lá no meu tempo, vocês pensam que a gente comia, tinha acesso ao que vocês têm hoje, né? Vocês têm acesso à proteína a hora que querem, é hambúrguer, cheeseburger, não sei o quê. A proteína antigamente era ruim, às vezes você tinha que ir lá no quintal, matar a galinha, e para comer galinha não era fácil. Que só comia galinha que era rico no meu tempo. Ou quando a mãe estava de resguardo de filho. Hoje em dia todo mundo come frango, né? O pessoal chega, olha, está comendo galinha em casa hoje, porque era coisa muito chique comer galinha. E a gente tinha que viver uma vida que eu preguei hoje de manhã, explicando que o mundo descartável hoje, que esse mundo descartável começou a existir a partir de 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, que tudo se tornou descartável, até a relação das pessoas, a conversa das pessoas, a amizade, parece que tudo virou um problema social, que as pessoas começaram a entender que tudo tem prazo de duração, até as amizades hoje. E eu falei, não, olha, as coisas antigamente eram duráveis. E eu estava explicando para eles isso aí. Olha, a gente ia, até para comprar as coisas era difícil. Você ia na mercearia para comprar azeite para fazer comida, você levava um copo que o cara botava umas medidas dentro assim. Aí você ainda ficar com aquele, botava as medidas erradas. Rapaz, melhora essa medida aí. Porque você vinha com um copinho com aquele pouquinho de azeite para casa para colocar na comida.
Você queria comer manteiga? Você pensa que você tinha acesso de comprar uma lata de manteiga? Você ia lá, comprava a manteiga no papel e trazia a manteiga no papel para passar no pão. Dava certinho aquilo ali. Né? E vocês lembram o que a gente fazia com o papel do pão? A gente jogava fora o papel do pão? O papel que enrolava o pão? Guardava. Que ele servia para outras funções. Todo o papel do pão a gente guardava. Vocês pensam que todo mundo tinha acesso a gente reclama muito aí sobre a questão da... como é que a gente fala? Do saneamento. Era raro quem tinha saneamento em casa. Todo mundo tinha, sabe o que? No final do quintal? O pau da gata. Era uma casinha que ficava lá no fundo. De noite aqui com uma lamparina. Isso tem muito no interior ainda, né? Mas a vida foi mudando, você foi tendo acesso às coisas e o mundo virou um mundo descartável também. O mundo está mudando. Mas voltando à conversa, que a gente já está até saindo do assunto aqui, entrando por outros lados. O assunto é o seguinte, é que Jesus vai voltar. E esses acontecimentos que eu comentei com vocês, são os acontecimentos que a Bíblia fala que realmente vão anteceder o que antecede a volta de Jesus. Isso quer dizer o quê? Como tudo está cumprido, faltando só o anticristo se manifestar, quer dizer que essa é a regra, não tem jeito. De uma hora para outra, isso pode acontecer, diz a Bíblia. E é tão rápido que não dá nem para você fazer uma oraçãozinha para poder subir, porque a Bíblia diz que é como que no abrir e no fechar de olhos. Esse tempo que você abre e fecha os olhos, milésimo de segundo, diz que tudo vai acontecer. Como as outras profecias já se cumpriram, a maioria delas, quer dizer que essa vai se cumprir também. Então, quem é esperto fica o quê? Fica com as barbas de molho, se firmando com Deus. Porque a única pessoa que pode dar para você a garantia do arrebatamento se chama Jesus Cristo. Então, terminando, porque senão demora muito, não negocie a sua fé. Não negocie as suas convicções. Não tema aquele que mata o corpo, mas que não pode matar a alma, dizia a Bíblia. O pessoal lá do Império Romano, que morria queimado, mas que não abria mão da sua fé e das suas convicções. Está lá a história contando isso aí. Eram devorados por leões, mas eles não negociavam aquilo que eles acreditavam. Então, que da mesma forma que nós possamos então sermos exatamente esse tipo de cristão, que estamos comprometidos com Jesus e com a pauta do cristianismo, a ponto então de entendermos que é com Ele que nós queremos morar na eternidade, amém? Seja no arrebatamento, seja quando o coração da gente parar de bater e o cérebro parar de funcionar, que a gente passar dessa para melhor, que a gente possa ir com Ele e viver com Ele, dentro dessa proposta, que são as propostas feitas pelo cristianismo. E encerrando, né? Dizendo o seguinte, que as pessoas seriam blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos. Alguém já sofreu alguma ingratidão aqui? Olha, não faça nada esperando volta de ninguém, não. Faça por ser cristão. Se você pensa que você pode fazer um bem para alguém e que você pode esperar o retorno disso, é melhor você não criar expectativa. Faça por ter realmente a motivação da bondade. Porque senão você se machuca. Você faz esperando alguma coisa e você pode não receber. Aí veio as palavras. Onde é que eu estava? Profano, se é afeto natural. O que é afeto natural? É gostar de uma pessoa. Tem gente que não alimenta mais esse sentimento. Poxa, eu gosto do fulano. Como o mundo é descartável hoje, eu gosto do fulano, gosto do fulano. Tem gente que diz que ama você. Mas o dia que você deixa de ser necessário para ele, ele some, ele desaparece. Porque ele é teu amigo, é contigo, não está ligado pelo afeto. Está ligado até que ponto você pode ser útil para ele. O dia que você deixar de ser útil, você quebra a relação. E a Bíblia está dizendo que seja afeto natural, não afeto motivado por interesse ou alguma coisa que a pessoa possa te oferecer. Que no final dos tempos, as pessoas não teriam mais esse afeto natural. Seria uma regra estabelecida dentro daquilo que, até que ponto você me serve? Até que ponto você é útil para mim? Até que ponto eu posso me beneficiar com você? As coisas seriam descartáveis dentro dessa visão. Depois ele vai dizendo ali,
caluniadores, incontinentes, descontrolados, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo do deleite que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo vem e diz: destas pessoas assim, te afasta. É que ele está dizendo aqui, te afasta, fica longe. Exatamente para você se preservar e não se machucar tanto. Por quê? Porque essa é a realidade do comportamento nos tempos difíceis, falado pela palavra de Deus, que são os tempos que nós estamos vivendo agora. Amém? Vamos parar, vamos ficar de pé no nosso lugar.